Quando esses termos acessórios eles são retirados do final e colocados em qualquer outra posição da frase, aí sim precisa ser separado por vírgula. Primeira regra é com relação a esse termo acessório, ou seja, termos que mostrem circunstâncias quando eles estão deslocados. Quando os termos acessórios que expressam só circunstâncias, tempo, condição, lugar, proporção, causa, todas essas circunstâncias, todas as circunstâncias que são informações acessórias, quando elas estão fora da posição de origem, que é no final, elas precisam ser separadas por vírgula. Então, pegando o exemplo que eu já tinha citado, que é o futebol veio da Inglaterra em 1863, então se eu colocar esse acessório no começo, ele precisa estar separado por vírgula. Em 1863, o futebol veio da Inglaterra. Em 1863, desloquei, tirei do final, passei para o começo. Então eu preciso separar por vírgula. Bom, não quero no começo, vou colocá-lo depois do sujeito. Então ficaria assim, ó, o futebol, vírgula, em 1863, vírgula, veio da Inglaterra. Quer dizer, eu coloquei depois do sujeito, ele está deslocado, ele saiu do final e veio para depois do sujeito. Deslocado é acessório? É uma circunstância? Vírgula. Tá, não quero mais. Não quero depois do sujeito, quero depois do verbo. Então como vai ficar? Futebol veio, vírgula, em 1863, vírgula, da Inglaterra. De regra é isso. Você tirou ele da posição de origem, em qualquer outra posição em que ele se encontre, precisa estar separado por vírgula. Sendo termos, palavras dentro de uma oração, que integrem uma oração, sendo oração. Porque se essas circunstâncias elas são transformadas em orações, elas continuam expressando circunstâncias, porém agora na forma de oração. Vamos pegar um exemplo aqui de uma oração que traz uma ideia de circunstâncias. Então, pouco se conhece da biografia de Maquiavel. Aqui está a frase. Agora venha a circunstância acessória, antes de ele entrar para a vida pública. Se eu tirar esse antes dele entrar para a vida pública, que é a oração, pouco se conhece da biografia de Maquiavel, está completo. Esse antes dele entrar para a vida pública é só um complemento. Então eu pego esse complemento aí, que é um complemento que traz uma ideia de tempo, né? Que é de antes dele entrar para a vida pública, que mostra o tempo em que não se sabia quase nada da biografia dele. Vou trazer esse complemento para antes. Então vai ficar assim, ó. Antes de Maquiavel entrar para a vida pública, vírgula, pouco se conhece da biografia dele. Então, como eu tirei esse acessório do final, que traz meramente uma circunstância, e trouxe para o começo, então eu preciso indicar isso, que eu estou fazendo essa inversão com a vírgula. Antes de Maquiavel entrar para a vida pública, vírgula, pouco se conhece da biografia dele. Então, sendo termos ali dentro da oração, ou sendo uma oração completa, não importa. Estando deslocado, precisa estar separado por vírgula. Agora, existe uma questão. Se esses termos aí, essas palavras, ou oração, no caso oração não, mas até pode ser oração se ela for na forma reduzida. Inclusive essa regra ela vale até também para as orações nas outras formas, desenvolvida ou reduzida. Mas vamos supor que eu tenha esse acessório, essa circunstância em uma palavra só. Uma palavra só. Preciso separar por vírgula também? Não. Aí no caso é facultativo. Você pode separar por vírgula ou não, se você quiser. Se você quiser dar um efeito enfático maior, dar uma ênfase maior, você pode pôr a vírgula. Se não, não precisa. Não é obrigatório. Como nesse exemplo aqui, ó. Pouco se conhece da biografia de Maquiavel hoje. Esse hoje é meramente um complemento, uma circunstância temporal também, que marca só o tempo. Pouco se conhece da biografia de Maquiavel. Ali, essa é a frase original. O hoje é o termo acessório. Se eu tiro esse hoje e coloco no começo, hoje pouco se conhece da biografia de Maquiavel, não tem obrigatoriedade de pôr a vírgula. Por quê? Porque é um termo só. A partir de dois, aí sim, você precisa colocar a vírgula. Mas como é uma palavra só, hoje, então não tem a necessidade. Cuidado que as pessoas às vezes confundem esse termo acessório com o sujeito, quando ele está deslocado. Que nem, por exemplo, no Brasil a questão do desmatamento é muito intensa. Esse no Brasil ele é só um marcador de lugar, só um acessório. Então a questão do desmatamento é intensa.
Essa é a frase principal. Às vezes as pessoas acham que só porque está no começo, no Brasil, que no Brasil é o sujeito. E acaba não colocando a vírgula, não tem nada a ver. No Brasil não é sujeito. A questão do desmatamento é que é o sujeito. A questão do desmatamento é intensa. O que é intensa? A questão do desmatamento. No Brasil é só um acessório. Não confunda. Não é pelo fato de estar no começo, estar deslocado para o começo, que é o sujeito. Tem nada a ver. Agora, se você quer uma linguagem mais técnica, mais gramatical para explicar essa regra, simplesmente assim, ó, você pode separar adjuntos ou orações adverbiais, subordinadas adverbiais, quando elas estão deslocadas da posição de origem. Orações subordinadas adverbiais, que são os adjuntos transformados em orações.